seja no culto, ou no e-pray que tinha aqui, né? Não tem mais. Eu sempre usei papel. Só que eu não conseguia anotar no papel dessa vez. E aí eu vou ter que usar o computador mesmo. Amém? Eu quero antes perguntar se a gente tem visitante aqui, primeira vez. Se sim, levante as mãos. Tem ali, 3. Aonde? Aqui tem alguém? Visitante? Tem ali, ó. Obrigada, Edgar. Os 2 ali. Glória a Deus. O que a gente diz para os visitantes? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pessoal da recepção, acho que tem um presentinho para vocês. Não sei se eles já deram. Mas, glória a Deus pela vida de vocês. E que bênção, né? Foi o louvor. O Lucas falou algumas coisas que eu ia falar, até brinquei ali com a Nicole e falei, nossa, tá dando spoiler da minha palavra. Da palavra de Deus, né? Não minha. Que bom seria se a gente ficasse aqui, né? Louvando o Senhor, horas e horas, e a gente compreendesse esse amor. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui pela primeira vez. Não sei se vocês já são cristãos ou se vocês é a primeira vez que pisam numa igreja, mas eu queria dizer que Jesus ama muito vocês. E que bom seria se a gente continuasse aqui cantando mais e mais para entender a compreensão do amor de Jesus. Se nossos olhos pudessem se abrir, a gente pensasse, cara, a gente olhasse para a mensagem que é o Evangelho e a gente compreendesse esse Evangelho e pensasse, ó Deus, obrigada. Obrigada por enviar seu único Filho por nós, pecadores, por nós que erramos e erramos, erramos e erramos. Oh Deus, como nós somos falhos e a nossa mente precisa ser mudada. Como seria bom se a gente entendesse a grandeza do Evangelho e a grandeza desse amor. Eu gostaria, sim, que você tivesse a compreensão que o Deus, Criador de todas as coisas que existem neste mundo, enviou o Filho dele por nós. Para que um dia a gente pudesse viver, respirar novamente. Talvez pudesse ser diferente disso. Talvez Deus pudesse escolher, ó, não quero mais. Cansei desse pessoal. Já deu para mim. Me chateei com tal situação e cansada de insistir nesse povo. Mas não, foi diferente. Por tanto amor, Ele mandou o seu Filho aqui na terra. E não é nem o que eu quero falar assim, né? Mas é o que o Espírito Santo tem me guiado para falar neste momento agora. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Me chamo Stephanie. Alguns me conhecem como Stephanie, né? E deram esse nome aqui na igreja. Mesmo que não seja Stephanie, tá bom? É só Stephanie Araújo. Alguns conhecem como Stephanie Lima, de antigamente. Não sou missionária, antes que comecem a falar. Eu fiz o treinamento missionário, fiz o CTM. Eu nunca fui para o campo. Então, quem não foi para o campo não é missionário. Mas queria dizer que aprendi muita coisa lá. E grande parte da minha trajetória em Cristo foi pós-CTM, né? Minha base, minha mente foi transformada. E por que eu estou dando essa introdução para vocês? Porque às vezes a gente vai pensar, nossa, mas você foi para o treinamento missionário, mas você não foi fazer missões? E aí, ao decorrer da palavra, a gente vai falar mais sobre isso.
Vamos abrir em Efésios. Provavelmente os meninos vão colocar ali em cima. Efésios 5, versículo 14 a 17. Ó Deus, muda nossa história, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Gloriosa, Senhor, é a Tua mensagem. Então nos toma nessa noite, Senhor. Assim como esses louvores que foram ministrados aqui sobre Ti, Jesus. É tudo sobre Ti, Jesus. Então que nós possamos ser inundados, Deus, por este amor, por este evangelho. Por isso que nós cantamos, Deus. Ó Pai, que a Tua mensagem venha sobre nós, Senhor, como uma flecha. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa atmosfera não se perca aqui, Senhor, com distrações. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Cada vez mais, Santo Espírito de Deus. Já fui abençoada, então não vou orar por mim. Glória a Deus. Vamos ler Efésios 5, a partir do 14 ao 17. Pode colocar na NVI? Tem? Essa versão? Sei que a galera gosta da King James, mas se tiver NVI é melhor. A minha que eu estou aqui é Almeida. Se não tiver, não tem problema não. Ah, foi? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pode deixar aí. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Próximo versículo. Vou ler aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Versículo 17. Entendei qual é a vontade do Senhor. Fiquei pensando no que eu poderia ministrar. Já fui em N conferências, Deus tem me tomado assim. Falei, cara, que é isso? Estava com a cabeça explodindo já, não sei nem o que eu vou falar. Falei, Espírito Santo de Deus, me dá uma direção de tudo que você já me ensinou, de tudo que você já falou comigo. E esses dias eu estava fazendo discipulado com uma das meninas que eu cuido. E aí eu estava lembrando, porque a gente está fazendo a apostila 1, eu estava lembrando de algumas coisas lá em 2014, que eu escutei do Senhor. Eu falei, cara, como é bom, né? Esse começo, esse início de tudo, né? Quando a gente está aprendendo as coisas do Senhor. Porque tudo é extremamente excitante. Você fica, nossa, uau, uau, nossa, que incrível. E quando a gente já está há muito tempo na igreja, tudo fica meio, já sei disso. Isso aqui eu já ouvi. Isso aqui eu já conheço. Mesmo que a gente fale que as coisas se renovam, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Meus pais sabem que eu não gosto de falar no microfone. Eu falo, meu Deus, eu não. Eu chamo a Nicole, chamo o Lucas. Eu não, deixa eu ser a última, não gosto. Mas quando a gente tem um encontro com a cruz de Cristo, né? A gente não faz o que a gente gosta. A gente faz o que Cristo pede para que a gente faça, né? Apesar dos meus medos, das minhas dificuldades, o Senhor, Ele é bom e misericordioso. E vamos... Esse versículo, né? Essa passagem, ela é escrita por Paulo. E quando... Não sei se todo mundo aqui conhece Paulo? Quem conhece Paulo aí? Levanta a mão da Bíblia. Todo mundo? Gente, por favor, né? Quem é cristão tem que saber. E Paulo, ele vai lá e escreve à igreja: desperta tu que dormes. Esse Paulo que um dia foi assassino da igreja do Senhor, inimigo da vontade de Deus. E aí a gente pensa, cara,
Como pode um cara que era inimigo da vontade de Deus, um assassino, ele ia por todos os lugares procurando saber quem era seguidor de Jesus, E aí a gente pensa, como que um cara desse pode escrever isso à igreja? Desperta, tu que dormes dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Tem algumas versões que falam resplandecerá sobre ti, sobre você. Se alguém puder deixar no versículo 14 de Efésios 5. E aí a gente olha por quê? Paulo, ele se encontrou com a cruz de Cristo. Quando você tem um encontro com Jesus, isso tem que fazer algo com a gente. E eu estou falando isso aqui, eu sei que a gente está no meio de um monte de cristãos, né? Eu ia falar cristões. A gente está no meio de um monte de cristãos. E às vezes a gente realmente acha que teve esse encontro com a cruz de Cristo. Esse encontro arrebatador, que transforma, que muda. Um dia um cara que foi assassino da igreja de Cristo se torna apóstolo de Cristo, pelo próprio Jesus. E aí ele vai e fala, sei lá, coisas que acabam com a gente quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios. E a gente é transformado através dessa mensagem que foi entregue por um cara que um dia foi assassino da igreja de Cristo. E às vezes as pessoas falam, nossa, cara, Paulo incrível, nossa, eu queria parecer um pouquinho com ele. E aí você volta lá atrás e vê o que ele fez. Aí agora a gente olha para os nossos irmãos aqui e a gente não consegue imaginar esse potencial, né? Esse incrível potencial. Ah, irmão mentiu para mim, irmão falou mal de mim, irmão fez isso, fez aquilo. Eu também erro, eu também peco. E a gente não consegue enxergar a mudança. Por quê? Porque a gente não teve encontro de Cristo ou porque a gente julga que o outro não teve encontro com Cristo? Quando a gente se encontra com esse evangelho que transforma, ele tem que mudar algo dentro de nós. Mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Tem que mudar algo, não dá para ficar da mesma forma. Tem que virar a chave. Eu sempre dou um ruim de familiar pregar, é que a gente sempre usa a nossa família, né, como exemplo. Eu vim para a igreja primeiro, né, quem conhece a história sabe, e depois meus pais vieram, né, minha mãe se reconciliou num congresso de dança, ao qual não existe mais, mas ela se reconciliou no congresso de dança, e depois de muitos anos, assim, não sei se foi 3, 2, veio o Renan, e vocês podem ver ali, ele é uma bênção, é líder de louvor, líder de jovens, mas ele odiava crente, e eu era cristã dentro de casa. Como era difícil para mim. Eu pensava assim, caramba, domingo a família dele fazia festa e a gente tinha que ir lá para a festa, só que domingo eu tinha igreja, eu tinha culto aqui. E aí a tia Jacira, que era minha líder na época que eu era adolescente, ela falava, nossa, tu não vai vir para o culto, não vai vir para a igreja? Eu falava, não, tem a festa da família, tenho que ir, né, tal, não sei o quê. Quando eu tinha ensaio aqui sábado à noite, que o ensaio do Chosen era sábado à noite, eu ficava o sábado todinho ensaiando e depois tinha que, domingo de manhã, ensaiar de novo. Ficava 3 horas de ensaio, não é 2 horas, 1h30 que nem é hoje. Era várias horas. E aí, minha família perguntava, nossa, só vive na igreja? Só fica na igreja? Então não é fácil. Às vezes a gente olha assim as pessoas, mas a gente não sabe das coisas que aconteceram. Por quê? Porque o evangelho, quando a gente se encontra com ele, o passado já era. Acabou, já foi, passou. Claro, a gente não pode esquecer das nossas raízes. Mas quando a gente encontra, ele nos muda, ele nos transforma. Eu vou ler Atos 20, 24, que diz assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se então somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O mesmo Paulo falando isso. A minha vida não serve de nada. Gente, está me dando calor. A minha vida não me serve de nada se não for apenas para isso, testemunhar o Evangelho de Cristo,
falar de Jesus, viver por Ele, respirar por Ele. Tem um louvor que minha amiga Nicole, sem querer, me apresentou, que é Em Ti, do José Júnior. E esse louvor, ele fala muito comigo, porque eu falo, cara, em Ti eu vivo. Em Ti eu me movo, em Ti eu faço tudo, em Ti eu respiro, em Ti eu ando. E é difícil viver neste lugar da presença do Senhor todos os dias, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha família, se sua família não é cristã. Se sua família é cristã, às vezes pode ser até mais fácil. Ou não, né? Porque quando a gente tem família cristã, às vezes nos vinculam aos nossos pais, né? E a gente tem um nome. E agora ele fala: desperta, tu que dormes. E a gente precisa entender, se acordar para o Evangelho. E eu vou repetir isso muitas vezes aqui agora. Porque às vezes a gente acha que acordar para o Evangelho é a gente acordar e evangelizar. Acordar e fazer missões, acordar e ir para o CTM. O Evangelho, ele precisa ser, pode ser até, a gente sempre usa isso, um estilo de vida. É a minha vida, eu preciso viver isso. Na conferência que eu fui no Overmission, que eram 12 horas de adoração intensa. E aí, o pregador Douglas, ele pega e fala assim, cara, quando Moisés foi se encontrar com Deus lá no monte, ele voltou assim, resplandecendo, brilhando, pegando fogo, porque ele se encontrou ali diretamente. Imagine Adão, que morava na presença de Deus. Eu fico pensando, cara, ele deveria pegar fogo. E ele continua falando lá. Ele morava na presença, ele não estava. Ele não viu a presença, ele morava no lugar que era a presença de Deus. Porque quando Deus fala assim, por que você está se afastando de mim, da minha presença? Então ele estava na presença, ele estava neste lugar. Ele andava, vivia, comia, respirava, falava na presença do Senhor. E aí a gente vai e pensa, neste mundo, tem muitos jovens morrendo por várias causas, adolescentes morrendo por várias causas, causas políticas, causas sociais, causas próprias, dando a vida por isso mesmo, aqui no mundo. A gente pode até pensar em alguém, não sei se alguém consegue pensar numa pessoa bem militante assim, não, é isso, tem que ser isso, tal, feminismo, bababá. Mas esse evangelho que a gente está falando agora, ele tem uma causa sublime, uma causa gloriosa, que é Jesus. Jesus é a nossa causa. É porque eu me movo, é por causa de Jesus. Eu faço as coisas, eu faço por causa de Jesus. Porque Ele colocou esse fogo no meu coração. Não dá para a gente cantar quando eu vi os olhos, aqueles olhos de fogo, e a gente não saber o que é isso. A gente canta, a gente dança, e a gente às vezes não entende o que são esses olhos de fogo. A gente tem que viver isso que a gente canta. Eu adoro quando o Riquinho começa a fazer aquele bateria da profecia ali, não sei como que se fala, o ritmo. Porque ali na hora eu fico, meu Deus, vou sapatear pela igreja toda, e eu não sou de sapatear, né? Mas me dá uma vontade de sair correndo assim. E aí vem assim sobre mim, vontade de chorar, e eu, sabe, quero deitar no chão. Teve algumas vezes que já aconteceu de deitar no chão. Inclusive tem até, acho que vídeo no YouTube. Porque o Senhor nos toma com força quando a gente está disposto. E não estou falando que você vai deitar no chão, vai sair correndo. Isso não quer dizer nada. Jesus, Ele pode tomar você e você só ficar chorando no seu lugar. Você pode ficar em silêncio, com Ele falando com você. Existem várias formas de manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que você vai sair correndo falando em línguas. Então nós nos movemos por esta causa de Jesus. Tudo que eu faço por causa do Evangelho. E quando esse Evangelho entra, ele não se divide com outras causas. Não tem como. Ah, mas eu sou cristã, mas eu sou feminista. Não faz sentido. Quais são as causas?
Eu sou cristã, mas tal coisa. Tudo que vem antes do mas anula o que vai vir depois. Não tem como. Eu sou cristã e faço tal coisa. Eu sou cristã e estudei engenharia. Eu sou cristã e fiz missões. Eu sou cristã e fiz tal coisa. Então, o mas, ele anula o que vem antes. Não tem como a gente colocar o mas. E essa causa tem que tomar os nossos corações. E ela faz com que pessoas comuns, pessoas extremamente militantes, se entreguem completamente à vontade de Deus. Essa palavra aqui, tem várias pessoas aqui na Bíblia que a gente pensa, pessoas comuns. Um dia o Senhor foi ao encontro de Moisés, um dia o Senhor foi ao encontro de Abraão, um dia o Senhor foi ao encontro de Noé, outro dia o Senhor encontrou Paulo. Ele poderia deixar Paulo matando todo mundo lá, mas o Senhor foi ao encontro deles e eles foram transformados por este evangelho, porque é isso que o Senhor faz quando a gente se encontra com esse evangelho. A nossa vontade, não existe nossa vontade, não existe o que eu quero, não existe o que eu estou afim. Às vezes a gente até pode falar na rebeldia, eu estou com vontade disso. Aí o Senhor fala, queridinha, não vai ser bem assim. Ai, Senhor, eu estava tão apaixonada por aquele ali. E aí o Senhor vai, não, queridinha, não é assim não. Não vai ser assim não é agora. Para o desespero da minha mãe. Ninguém quer mais que eu case, gente. Ela quer que eu case a todo custo. E a nossa vontade não é mais nossa vontade, é a vontade dele. E aí eu começo a cumprir a vontade dele e o cenário vai começar a ser mudado. As pessoas da Bíblia eram pessoas comuns, mas eles se encontraram com a cruz e foram transformados por essa causa. Deus nos chama para conhecer a verdade desse evangelho e nos chama para levantar dentre os mortos. E assim Cristo, ele se resplandecerá sobre nós. Não tem como eu ir a algum lugar onde Cristo não vai. Não lembro de quem eu escutei isso, não sei se foi aqui. Não dá para eu ocupar um lugar que Cristo não mandou eu ocupar esse lugar. Às vezes eu quero pregar, às vezes eu quero profetizar, eu quero exercer muito o meu ministério, porque eu sei que esse é meu ministério. E aí, só que Cristo não me deu este lugar ainda para ocupar, mas eu quero ocupar esse lugar. E aí, quando eu vou sem Ele, eu me decepciono, não dá certo. E aí você vê que as coisas deixam de fluir. Eu lembro que antes de ir para o CTM, eu tinha feito logística, eu já falava inglês. E aí eu lembro que eu queria muito, muito trabalhar na Santos Brasil. Nossa, eu quero muito trabalhar na Santos Brasil, porque se eu trabalhar na Santos Brasil é só levantar e ir a pé, rapidinho, maravilhoso, vou trabalhar 6 horas, porque eu vou ser técnica. E não deu certo. Poderia falar inglês bem, eu poderia ter o técnico de logística, e não deu certo. Deus queria que eu fosse para o treinamento missionário. E aí eu relutei, falei que não queria, que eu nem sabia quem era missionário, eu nem assistia vídeo missionário, né? Não entendia nada, nunca prestei nem atenção. Eu falei, meu Deus, por que vai parecer hipocrisia da minha parte fazer isso. Como é que eu vou chegar no meu pastor e falar que eu vou para o CTM? Não vai fazer sentido nenhum. Era mais fácil eu falar que eu iria por intercâmbio do que eu falar que eu iria para o treinamento missionário. Mas ainda assim, e graças a Deus, eu obedeci à vontade de Deus. Porque poderia ter sido diferente a minha trajetória se eu não tivesse ido treinamento missionário. Quem não sabe, meu pai biológico morreu na época que eu estava em missões. E eu fui muito tratada nisso. E se talvez eu estivesse aqui quando isso aconteceu, talvez teria sido diferente. E o Senhor, Ele é bom e Ele sabe tudo o que a gente precisa. Qual caminho a gente vai trilhar e assim por diante. Por isso nós precisamos entender o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque não dá para a gente querer as outras coisas e não saber o Evangelho de Cristo. Não entender o que é esse Evangelho de Cristo.
E Deus nos chama para conhecer essa verdade. Quando lemos a história de Paulo, entendemos o porquê nós permanecemos aqui. Se não apenas para ser mensageiros com pés formosos que carregam a mensagem de Cristo. Se a gente for ler em Isaías 52, tá até aqui, sem querer. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Qual é outro motivo que estamos aqui, se não for por esse Evangelho? Se esse não for o plano de Deus? Às vezes a gente fica, nossa, por que eu estou aqui? Cara, essa é a resposta, você só está aqui por causa do Evangelho. A gente dá tanta importância para a Santa Ceia. Nossa, eu não vou pecar sábado porque domingo é Santa Ceia. Eu não vou fazer tal coisa porque a Santa Ceia, porque eu tenho que tomar a ceia. Se eu pecar, eu não vou tomar a Santa Ceia. Se eu fizer tal coisa, eu não vou tomar a Santa Ceia. Cara, não existiria a Santa Ceia se não houvesse missões. Não existiria nada disso se Jesus não viesse aqui nesta terra. E a gente, não estou falando que a Santa Ceia é importante, a gente tem a comunhão com Cristo, a gente se lembra da morte de cruz. Mas por que houve a morte de cruz? Porque Deus enviou o seu Filho para que ele morresse. E aí quando chega culto de missões, a gente peca. Tipo assim, tanto faz, vou mentir, vou causar. Não é culto de ceia? Porque o meu temor, o temor da minha cabeça religiosa só vem no culto de ceia. Então, tudo bem se eu desrespeitar meus pais, tudo bem se eu xingar alguém no trabalho, no culto de missões, no culto de família, no culto de quinta, mas no de ceia não pode, porque eu tenho que ministrar, porque eu tenho que tomar a ceia. Se eu não tomar a ceia, meu irmão olhar para o meu lado, nossa, que pecador. Mas no de missões ninguém vai perceber, porque não tem um copo, não tem um pão, então ninguém vai notar se eu tiver feito alguma coisa de errado. E aí a gente começa a pensar, esse mundo é cheio de opinião, cheio de disse que me disse, todo mundo tem alguma coisa a falar. E o que a gente precisa pensar? Nós vivemos apenas pela opinião de um. E eu vivo por um só motivo. Dentro desse motivo, eu faço tudo por Ele. Tudo por Jesus. Tudo por Cristo, tudo pelo seu Evangelho. A gente poderia colocar qualquer outra pessoa aqui, qualquer pessoa mais interessante para falar aqui para vocês, às vezes uma pessoa mais sábia, com mais conhecimento. Mas tudo que a pessoa fosse falar aqui seria por causa dessa mensagem, da Bíblia, do Evangelho, porque Jesus veio aqui. Porque Jesus, ele não fez nada mais que a não ser a falar o que o Pai dele falou para que ele falasse. Viver essa verdade, andar nessa verdade, respirar essa verdade. Falando assim, parece até fácil, né? Tipo assim, nossa, Stephanie, você vive nessa verdade? Você anda nessa verdade? Eu preciso fazer isso. E eu tenho que cada dia acordar e falar, oh Deus, me toma, Senhor, neste dia, para que eu possa viver este Evangelho no meu trabalho, para que eu possa viver esse Evangelho na minha casa. Uma coisa que eu pedi, vou compartilhar, a gente tem oração lá em casa toda segunda-feira, né? Uma coisa que eu tinha pedido algumas orações é que eu fosse mais paciente, né? E aí Deus nos dá oportunidades para exercer a paciência, né? Então, nem todas as situações são fáceis. Meu irmão, ele é muito comunicativo. E eu não sou comunicativa. Então, ele vinha falar uma coisa para mim e eu ficava... Pensava antes de falar. E não é... ele não vem falar pra mim besteira, tá? Eu que sou chata mesmo. É eu e tipo, sai. Não sei o quê. Não. Tá. Não
quero falar, não estou afim. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso refletir Jesus em todos os sentidos, e não só nos sentidos que eu quero. Eu reflito Jesus no meu trabalho, falo de Jesus e tal. Mas aí eu comecei, cara, o evangelho ele tem que me transformar em todas as áreas, e até as áreas mais difíceis que seja para mim, de dar atenção. Meu irmão chegar lá, todo bonitinho, arrumado, ô Esté, tá bonito esse look? Eu falar, nossa, que isso, gatão, tá maravilhoso. Coisa que eu falaria, não vou nem abrir a porta, dá licença, não vou te dar atenção. Pode parecer coisa pouca, mas expressar amor para sua família, expressar afeto para sua família, dar atenção, isso é refletir Jesus também. Não quer dizer que eu, fale palavrão ou coisa do tipo, mas a gente precisa reconhecer que quando a gente se encontra com esse evangelho, a gente tem que ser mudado em todos os sentidos da nossa vida. Essas pessoas que estão aqui na Bíblia, elas não pregavam sem parar, só pregava. Paulo sustentou grande parte do ministério dele. E aí a gente pensa, cara, se eu tiver que pregar o evangelho, eu vou ter que só pregar o evangelho, não vou poder mais viver. Lógico que não. O que a gente faz precisa refletir Jesus. Então, meu trabalho precisa refletir Jesus. Meu estudo precisa refletir Jesus. O encontro com a cruz de Cristo, o que muda não é o que nós fazemos, é o porquê nós fazemos o que fazemos. Então, por que você dança? Por que você toca? Por que você serve? Por que você estuda? Eu estudo porque eu quero uma formação. Tá, mas por quê? Por que você trabalha? O porquê das coisas é importante, não sobre quem faz. Às vezes você pode estar fazendo algo para alguém que você não conhece. Para um Jesus que você não sabe quem é. Ou às vezes você também nunca falou com esse Jesus. Ou se você falou, às vezes você está no piloto automático já fazendo. Já estou tão acostumada a fazer, faço. Aí depois você desanima e você pensa, por que eu desanimei, cara? Eu faço tanta coisa. Eu sirvo, eu estou aqui na escala, sabe? Eu estou ali na mídia. Por que eu desanimei? Porque não é o fazer, é para quem você faz. E aí a gente começa a mudar a nossa mente. Cara, eu preciso colocar minha mente, eu estou fazendo porque eu amo Deus. Porque eu respiro, porque eu trabalho, porque eu tenho as amizades que eu tenho. E aí as coisas começam a se alinhar quando a gente começa essas perguntas. Vamos abrir para começar a terminar. 1 Coríntios 9. Ainda tem um pouquinho aqui ainda para falar. 1 Coríntios 9. Versículo 16. Nossa, gente, estou com muito frio agora. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Não posso me orgulhar de pregar o evangelho. Não posso me orgulhar de estar aqui no altar pregando o evangelho. Porque existe a necessidade de pregar o evangelho. E ai de mim, se não fazê-lo. E essa é a causa da minha existência. Eu vi a cruz de Cristo, eu entendi o evangelho, e aí eu preciso fazer isso, viver nisso, andar nisso. A verdade do evangelho é que eu fui liberto de uma escravidão para ser escravo de Cristo. Pode parecer confuso. Cara, mas como que eu fui libertado da escravidão para ser escravo de Cristo? Para servir, para viver essa maravilhosa graça.
Eu sei para o que Ele me chamou. E eu não preciso ficar dividido entre as coisas. Dividido entre opiniões, entre vontades. No versículo 23. Se alguém puder colocar. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu já não faço mais as coisas que faço quando eu estava dormindo. Agora que eu despertei, eu vivo a luz do Evangelho que me encontrou. Eu vivo por outra causa. Ser coparticipante, meu trabalho, a minha vida, a minha faculdade, meus estudos, tudo o que eu faço por causa do Evangelho. E o que pode me separar deste amor, dessa graça, do amor que está em Jesus, o meu Senhor. E a gente precisa viver por esta causa. Fazer tudo por isso. Tem uma oração aqui que eu anotei, que diz assim: Senhor, eu quero viver por essa causa e repetir tudo isso que está na Tua palavra. Não quero chegar no último dia da minha vida e ficar com medo de morrer, porque não vivi o que deveria ter vivido em Deus. Mas quero morrer com coragem, como esses homens, com o coração cheio de fé, porque não vivi qualquer coisa, não vivi por qualquer coisa. Não joguei minha vida no lixo e não vivi por aquilo que é vão, mas tomei a minha cruz e segui com Cristo. A gente precisa entender a urgência do Evangelho. A gente fica perdendo tempo com coisa besta. Amanhã a gente pode não estar mais aqui. E a gente vai estar aqui conversando no culto, vai estar no celular no momento da palavra. A gente vai estar mandando mensagem para alguém. A gente vai estar postando nas redes sociais. Enquanto o Senhor está ministrando algo nos nossos corações, para que a gente saia daqui incendiando e a gente vá pelas ruas e pregue esse Evangelho e viva esse Evangelho. Não dá, cara, pra gente pular aqui, é só isso? Vamos pular aqui no louvor, pô, da hora. O ministro aqui tem que implorar para vocês levantarem a mão. Oh, meu Deus, levantem as mãos, adorem ao Senhor, deem glória a Deus, deem aleluia. Tem que introduzir um louvor, tem que dar uma mensagem. Quando a nossa adoração vai ser a gente chegar aqui e já começar a adorar. Eu acho o máximo quando eles estão tocando aqui, do nada eles fecham os olhos e começam a falar com o Senhor. Só que ninguém entende isso, está todo mundo olhando. Está todo mundo assim, olhando. Nossa, o que o Renanzinho vai tocar aqui? O que o Henrique vai tocar aqui? O que o João vai tocar? O que o Lucas vai falar? E eles estão assim, ó, com os olhos fechados, falando com o Senhor. E a gente está assim, ó, esperando algo de alguém, sendo que a pessoa que a gente tinha que estar adorando já está aqui, esperando a nossa adoração e o nosso coração. Mas a gente ainda não se encontrou com esse Evangelho. A gente faz coisas por Ele, a gente vive coisas por Ele, te serve bem, a gente adora bem, te ora bem, a gente tem a boa técnica, mas esse Evangelho ainda não nos encontrou. Porque se tivesse encontrado, a gente viveria o Somos Um mesmo. A gente não precisaria de comunhão. Ai, não, porque se a gente fizer mais comunhão, todos nós vamos ser mais unidos. Quantas comunhões a gente já teve? Quantas reuniões na praia? Quantos hot dogs? Quantos hambúrgueres? Quantos momentos a gente já não teve? Milhões e milhões de anos aqui. E ainda não Somos Um. E a gente não vive isso ainda. Por quê? Por causa do encontro com o Evangelho. Se a gente tivesse um verdadeiro encontro com o Evangelho, talvez teria sido diferente. Talvez não precisaria colocar 100 cadeiras aqui, poderia colocar mais. E não por causa de mim que estou pregando, porque aqui tem pessoas que eu já conheço da vida normal. Eu não chamei ninguém para me assistir. Até porque eu não vou falar nada excepcional, eu vou falar da palavra de Deus. E quando a gente se encontra com esse Evangelho, tem que mudar algo na gente, não dá para ver mais da mesma forma. Qual que é a causa da sua vida? Por que você vive? Pensa. Não vou pedir para você fechar o olho, porque eu sei que a luz está escura e talvez você já esteja piscando de sono.
Mas eu quero que você pense, qual que é a causa da sua vida? Por que você vive? Agora eu volto lá atrás. Quando eu fiz o CTM, Deus falou comigo. E eu fui transformada, eu criei fundamento. Eu chorei, eu sofri, meu treinamento não foi fácil. Não estou falando isso para assustar você. Não estou falando que outro treinamento foi mais fácil. Mas o meu foi difícil. Por quê? Minha personalidade era péssima. Meu relacionamento era péssimo. Eu era orgulhosa demais para aceitar a opinião das pessoas. Eu não queria ser repreendida. Eu tinha pecados invisíveis, não eram pecados visíveis. Eu não fiquei com ninguém. Não perdi a virgindade. Não beijei na boca, né? Que são pecados visíveis. Não fiz uma tatuagem que tem a ver com a nossa doutrina, né? Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com a nossa doutrina. Não me rebelei contra a igreja, mas eu tinha pecados invisíveis. Eu mentia. Eu não sabia lidar com problemas. A pessoa queria conversar comigo sobre o problema dela. Não quero conversar disso, não. Se resolva sozinho. Não sabia discutir problemas, por isso que foi difícil. E aí, quando eu voltei para cá, e eu fui para a faculdade, que era onde eu precisava exercer o evangelho, eu falei, cara, que loucura, ainda bem que eu fui para o CTM. Porque eu não sei, minha faculdade, na minha sala de engenharia só tinha homem, não tinha mulher direito, tinha 5 mulheres. Os meninos iam tudo pro bar, toda hora. E aí eu tive que, apesar da dificuldade, de eu não ter tempo, porque eu tinha que trabalhar e estudar, então eu não nem pensava, tinha uma célula lá na Unip, eu nem pensava em ir para a célula, mas o tempo que eu tinha de intervalo, eu ia comer alguma coisa rápida, porque eu passei o dia trabalhando. E meus amigos começaram a entender, eu tenho contato com muita gente hoje ainda da faculdade, e aí era engraçado, porque a gente tinha prova e eles iam beber, depois que a gente terminou a semana de provas. Eu não ia beber. Aí eles falavam, Stephanie, a gente te leva no Mac, você vai no Mac, depois a gente volta contigo, te deixa no ponto, e a gente vai pro bar. Eu falava, meu Deus, quando isso vai mudar, né? Mas eles me respeitavam, porque eu me posicionei. Então eles nem coragem tinham de me chamar pro bar. Vamos beber, vamos curtir. Era engraçado que, quando eles falaram palavrão, eles ficavam, não, desculpa. Eu falava, meu filho, amém, Deus te transforme, Deus te tome conta de você, não é por causa de mim, não. E os meninos, se quiserem, já pode subir. Qual que é a causa da sua vida? Fazer tudo para que o nome de Jesus seja conhecido. Você trabalhe ainda mais para que o nome de Cristo seja reconhecido. Você estude ainda mais para que o nome de Cristo seja reconhecido. Você sirva ainda mais para que Cristo seja reconhecido. Onde você estiver, fiz minha faculdade, trabalho hoje, não faço nada a ver com a minha faculdade, trabalho com operação de navio. E tudo que eu faço no meu trabalho, eu faço pelo nome de Cristo. Passei por situações difíceis, passei no meu trabalho, só Deus sabe como é difícil lá, porque é uma empresa internacional, e aí tem Halloween, tem milhões de festas, e como é difícil. E eu falava, tem 2 dias que eu fico de home office, eu pensei, no dia da festa eu vou ficar de home office. Aí no dia da festa vinha um cara dos Estados Unidos lá, e aí eu tinha que ir para o trabalho. Eu fiquei, meu Deus, brincadeira, viu? E aí, nesses lugares, quando eu tinha oportunidade, aos poucos, a gente ia falando. Uma amiga minha já veio aqui do trabalho, mora em Santos, veio para cá, para o culto. E eu não estou falando que vai ser fácil, que vai ser rápido vocês verem os resultados disso. Talvez vocês nunca vejam. Mas, quando vocês se apresentarem num grande dia,
do Senhor. E o que você quer ouvir? Meu servo bom e fiel. Pode entrar. Venha. E aí eu começo a pensar naquele grande dia, quando eu me encontrar com o Senhor. Eu quero ouvir isso. Bom e fiel. Porque amanhã, como Lucas ministrou aqui, amanhã pode ser o meu último dia. O seu último dia. E aí, como a gente vai ter vivido a nossa vida? Terminar o nosso dia com coragem, como esses homens, como Estevão. Penso, a gente fica pensando, a nossa igreja está sendo perseguida. Eu fico, cara, a gente não tem ideia do que é a perseguição. Pode ser. As Olimpíadas em Paris, nossa, que desaforo. Uau, que loucura, estamos sendo perseguidos. E o Paquistão, e a Coreia do Norte, os lugares que a gente não tem tanto acesso. E os filhos de Deus, os missionários estão lá. Pode se levantar, gente. Que a gente possa se encontrar com esse evangelho. E que esse evangelho possa mudar a nossa realidade. De pessoas comuns para servos de Cristo que se encontraram com essa gloriosa graça, esse amor. Esse amor que transforma. Eu não sei como você veio aqui hoje. Não sei como foi sua semana. Se foi difícil, se foi fácil. Mas o Evangelho, ele muda a nossa história. E ele nos transforma. Ninguém fica falando do Paulo assassino. As pessoas falam de Paulo, que escreveu praticamente a maioria dos livros do Evangelho, do Novo Testamento. A maioria das cartas às igrejas que a gente lê hoje. Essa mensagem transformadora de Jesus. Então não tenha vergonha. Se alguém quiser apagar mais as luzes, pode apagar, não tem problema. Não tenha vergonha. Se você quiser se render aqui. Se às vezes você está há anos aqui na igreja e você ainda não conseguiu entender esse evangelho, o porquê desse evangelho, o porquê você faz as coisas que você faz. Toda vergonha, toda mentira, todo pecado, ele é apagado, ele fica para trás quando a gente se encontra com esse evangelho. E a gente é transformado. E a gente é mudado por esse evangelho. Você também, que não conhece esse evangelho, e você está ouvindo sobre isso hoje. E você quer conhecer esse Jesus que ama e que vai te abraçar, que já está te abraçando. Eu oro para que Ele te toque agora, onde você está. E se você quiser vir aqui à frente, quiser levantar a mão, pode vir.